bem-vindo a mais um Roda de Conversa aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre a lição número 10. Já chegamos no 10. Gente, o tempo tá passando muito rápido. Enfim. Mas antes da gente falar sobre a lição em si, eu preciso apresentar o nosso convidado super especial, Klemer. Manda aí, conta pra gente sobre Oi, você. meu nome é Clemer, eu sou de Serra, Espírito Santo, faço parte da base Adventos, aqui na igreja de Planalto Serrano, no Bloco B. Muito bom. É Adorei. A isso. gente tá chique, galera. Estamos interestadual. Adoro. Um abraço pra galera da igreja do Klemer e pra galera dos jovens geral. Um abração dos jovens do Riacho, do Roda de Conversa para vocês. Muito bom. Klemer, sinta-se à vontade com a gente. Espero que você goste, que você já mora no nosso coração, tá bom? Bom, pessoal, então a lição hoje tem o tema Últimos Enganos. Pesado. O que é isso, né? Então, a lição dessa semana ela tem o objetivo da gente estudar os últimos enganos de Babilônia, que a gente pôde ver certinho o que é Babilônia, a sua influência na lição anterior, na lição número 9. E além disso, a lição, ela até fala num trecho o seguinte, que Apocalipse nos adverte de que todas as nações beberão um veneno mortal chamado vinho de Babilônia, Apocalipse 14:8. Existem falsas doutrinas e ensinos que levarão à morte eterna. No entanto, existe um antídoto, uma proteção divina contra esse veneno espiritual, que são as 3 mensagens angélicas. E aí, pensando nessa questão dos últimos enganos, a gente quer saber quais que são esses últimos enganos e que a lição comenta e me fala assim, qual que é a característica deles? Bom, Elisa, a lição ela mostrou alguns, né? Eu deixei assim tópicos alguns mais ou menos. Eu coloquei assim, primeiro que ele fala até um pouco na parte de segunda. Ele fala sobre a imortalidade da alma, que é a condição do a estado dos mortos, né? Não sei se vocês estão aí na tela, aí nos assistindo. Assim, desde que a gente era criança, esse tema ele era enraizado na nossa sociedade. A gente vê hoje, sei lá, se você estiver na rua, você perguntar para alguém, a pessoa está contando, ou até mesmo nos filmes, né? A maioria das coisas você sabe que a pessoa ela vai para algum lugar, ela permanece, sei lá, boiando, vagando, ou ela vai para um estado ali que ela vai ser condenada, né? Então, a lição ela aborda isso, porque assim, para uma pessoa é confortante. A gente estudou na lição, agora me fugiu o trimestre, mas era Imortalidade, sobre por acaso era imortalidade, né? imortalidade. E você É isso aí. viu, é verdade. E você viu que quão abrangente foi, né, os temas que a lição ali nos mostrou, né, com os textos que foram citados ali, né, e é algo tão que está enraizado nas crenças que até a sociedade vive, né, e como eu tá falando, é confortante, né, para uma pessoa saber que, sei lá, meu ente querido morreu e, sei lá, ele tá bem, eu consigo falar com ele. Mas a lição, ela nos adverte algo, né, porque ela descreve uma seguinte hipótese, uma seguinte situação. Ela fala assim: se você pensasse que sua mãe, o filho morto, apareceu de repente e falou com você, quão facilmente poderia ser enganado por seus sentidos? Isso já aconteceu no passado, acontece agora e, sem dúvida, à mesma medida que nos aproximamos dos dias finais, continuará a acontecer. Esse é um dos enganos que Satanás ele tenta para nos desviarmos do caminho de Deus. Eu citei esse, né? Eu permaneço aqui na ápice, sou do Clube Adventure, e nós temos um pequeno grupo que nós fazemos com jovens, né? E na sexta-feira nós tivemos nosso querido pastor Denison Reis, que é o pastor da nossa igreja do Riacho Grande. Ele falou uma coisa muito interessante, né? Eu citei isso também, que é uma das teorias que tenta explicar como o nosso mundo surgiu, né? E ele citou 3 coisas que me interessou muito, que foi que a evolução ela não consegue explicar 3 pontos: da onde eu vim, como eu surgi, qual é o objetivo aqui nessa terra e para onde eu vou, né? Porque assim, se eu vim do nada, se ela não me explica que eu não vim do nada, né? Que eu vim do nada, na verdade, qual que é meu objetivo daqui da Terra, né? Pô, eu sou feito do acaso, né? Então eu não tenho objetivo de nada aqui, né? E se a gente for pensar para onde eu vou, se você veio do nada, você vai para o nada também, né? Então, assim, a lição ela está nos reforçando várias coisas que eu achei muito importante a gente destacar aqui na hora de conversa, que foram os últimos enganos, né? Assim, no nosso dia a dia, a gente sempre está com essas coisas, né? Principalmente, não só no nosso dia a dia, mas quando a gente convive com as pessoas, né?
E, assim, Satanás, ele sabe que a gente cai nisso, né? Então, foi um dos pontos que eu coloquei, que eu achei importante de falar aqui na hora de conversa, que eu meio que coloquei, assim, na minha parte da lição. Muito bom. Perfeito. Nossa, o Chris, ele falou. Eu não sei nem o que adicionar direito ao que o Chris falou, porque foi perfeito. Sério, Chris, você falou tudo. É exatamente isso. Tem algumas verdades, algumas questões que a nossa crença, a nossa fé é baseada. Nós acreditamos que Deus é o criador de todo o universo, que ele criou o ser humano. O ser humano decidiu se rebelar contra Deus, aí é o pecado. E aí o salário, né, o preço por esse pecado é a morte, e aí Cristo depois vem para nos redimir. Todas as coisas que tentam, de alguma maneira, ir contra ou desviar dessa verdade, distorcer essa verdade, eu diria que é relacionado aos enganos do fim. A gente chama de engano, não é porque não vai ser algo explícito, não vai ser assim, Jesus Cristo não é Deus. Entende? Tipo, Jesus Cristo não existiu. Porque e se acontecesse isso, muita gente falaria, como assim? Entende? Não vai ser algo assim. Mas vai ser algumas questões simples, tipo, não, Jesus Cristo é Deus sim. Mas a alma é imortal. A gente continua, sabe? A gente reencarna. Ou, não, você vai pro céu direto. No juízo não tem juízo final, sabe? Não é desse jeito. Não, Jesus não vai voltar. Ou, não é bem assim quando a Bíblia fala que ela criou. Que fala que Deus criou o mundo daquele jeito. Não, foi só uma alegoria, entende? Porque são várias ideias que tiram a autoridade de Deus. Eles tentam tirar Deus do trono que ele merece. Tirar Deus do título, do direito que ele tem. E aí, quando a gente faz isso, na nossa vida nós perdemos o rumo. Nós vamos focando em outras coisas. Se Deus não está lá em cima como o criador do universo, como o sustenedor, como alguém que provém, quem que vai estar? Aí a gente acha outras teorias para falar que nem o Chris comentou, como as coisas surgiram, como a vida surgiu, qual o significado da minha vida, o que vai acontecer depois, porque Deus ele perde o papel de base, o papel de significado, sabe? O ser que dá significado a tudo, que dá um contexto para tudo. Então, ficou um pouco, assim, meio teórico, né? Meio filosófico, mas acho que a questão dos enganos é mais entender que elas vão tentar te desviar do que está escrito na palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus fala, o ser humano pecou, vai ser algo que vai falar, não é bem assim, sabe? Tipo, você não tem um código correto para seguir. É só seguir seu coração. Faz o que você acha certo. Esse é maravilhoso. Faz Se o seu você seguir o melhor, coração. sabe? Se você fazer o seu melhor, uma hora vai dar certo, entende? Então vão ser coisas pequenininhas que vão tentar te desviar do que o que Deus está falando. E o que Deus está falando, a gente tem a Bíblia. Tá aí. Muito bom. É isso mesmo. E também um desses últimos enganos é em relação à guarda do sábado, onde está bem explícito na Bíblia que a guarda do sábado é a verdadeira e Roma, desde muito tempo atrás, vem trazendo a questão do domingo, onde muitos vão ceder a isso, né? Muito bom. Exatamente. Vocês arrasaram. E, assim, antes de continuar, por favor, se você tá gostando, você tem que fazer, deixar o seu like. A gente gosta de você, então deixa um likezinho. E além disso, né, se você quiser, você fala, nossa, Elisa, minha vida tá corrida, não consigo assistir, não seja por isso. Vai lá, acessa no nosso Spotify, Adventista Se Acho Grande. Aí você fala, gente, eu tô adorando esses jovens, como é que é a vida deles? Você vai lá no Instagram e segue, @jovensdoriacho_g. É isso, tá bom? Custa nada, só dá um likezinho. É uma forma de evangelizar. Você já parou para pensar nisso? Você dá o like, aparece para mais pessoas, porque o YouTube vê que é relevante. Olha, why not? Então vai lá, dá o like, por favor. Então tá, beleza. A gente viu alguns enganos. Vocês arrasaram, mandaram muito bem. E aí eu queria saber de vocês, vamos aprofundar um pouquinho mais. Que exemplos de espiritualismo moderno existem na nossa cultura hoje? Bom, Elisa, eu volto a salientar, assim, eu coloquei alguns intox também, né? Eu coloquei, assim, que não só os dogmas estranhos, né, que são pregados aqui, mas também a embriaguez mental, né? As doutrinas não bíblicas e, assim, como fala de Babilônia, né, e tem o significado, principalmente no Apocalipse, de confusão, né? Aquela confusão mental, né? Eu coloquei um pouco sobre também a questão do estado dos mortos, né? A mudança do sábado também, para o domingo, e a quebra dos mandamentos de Deus, né? Porque, assim, hoje, se a gente for ver
A gente fala assim, não, mas é algo que foi revogado, algo que não existe, né? Mas o sábado não. O sábado você pode fazer tudo tranquilo, não tem essa questão de guardar, né? E você vê que, assim, na semana, a gente, assim, anda com Deus, né? A gente está ali com Ele. E, assim, eu não sei vocês, mas o sábado é um bálsamo para o nosso ouvido, para a gente não só tranquilizar, mas para nós descansarmos espiritualmente, né? Tem muitas coisas que o mundo, em poucas coisas, eles tentam nos desviar do caminho de Deus, né? Cabe a nós fazermos a escolha ao lado de Cristo, né? E principalmente a quebra dos mandamentos de Deus, né? Os mandamentos, ele tem, principal é mostrar o caráter de Deus, né? E, assim, tinha um livro que eu estava lendo, que inclusive ele foi o livro missionário do ano passado, que era o Convite, o Último Convite, Convite. o Último Convite. E, sabe, ele linkou muitas coisas que a gente está estudando, principalmente nessa lição. Verdade. E ele falou assim, imagine se tivesse uma sociedade que vivesse conforme as normas da lei de Deus. Eu sei que nós somos pecadores, nós somos salvos unicamente pela graça de Deus, mas imagine se nós seguíssemos um pouco da lei de Deus, né? O como a humanidade seria um pouco melhor, né? E, assim, em pequenas coisas que Satanás ele tenta não só usurpar o caráter de Deus, mas nos tirar dos caminhos dele, né? Em pequenas quantidades, né? Em doses homeopáticas, né? Uhum. Desde o comentário do Klemer falando do sábado, começou a me vir isso na cabeça. Porque, para pra pensar, gente, no nosso contexto bíblico, o que o sábado significa? Deus separou esse dia, falou para descansar, tem todos os privilégios, as vantagens de você descansar no sábado, porque Deus te criou para parar nesse dia especificamente. Mas o sábado é uma celebração, é um reconhecimento de que Deus é o criador de todas as coisas e descansar nesse Deus. Quando você não guarda o sábado, basicamente você está renegando esse Deus, entende? Você está faltando o reconhecimento de que esse Deus realmente é o criador. É como se fosse uma... Eu não me deu branco agora, mas a ideia seria a ideia de comprovar mesmo. E sobre o espiritualismo moderno, pegando também a questão do sábado, é quando a gente troca a adoração pelo Criador e começa a adorar a criatura. Por exemplo, quando eu adoro a mãe natureza, eu estou fazendo uma inversão de valores desse papel. Não é porque nós não devemos cuidar do planeta Terra, devemos. Isso com certeza devemos, entende? Porque não é porque o planeta foi criado por Deus que você não tem responsabilidade nenhuma com ele. Tem sim. Ali, a Bíblia, em vários momentos, vai falar que nós somos como se fôssemos mordomos de Deus nessa terra. Então você tem que cuidar sim do ambiente. Mas o ambiente não é Deus. Você não tem que adorar Deus, adorar o ambiente, entende? Você tem que adorar Deus. Então quando você faz essa inversão de papéis, aí é uma das coisas que a gente tem atualmente. Quando as pessoas vão falar assim, a mãe natureza, a mãe terra, é um assunto. Se essa for sua crença, entra em contradição com o que a gente acredita. O que a gente acredita que tem que ser adorado a Deus, não a criatura. E a maioria dessa questão que a Liz comentou, né, usou esse termo espiritualismo moderno, vai nessa ideia de tirar Deus do lugar de adoração. E aí vem alguma coisa para colocar a natureza, aí pode ser tipo a natureza, o sol, pode ser as próprias criações humanas, sabe? Ciência, tecnologia. E não é falando aqui, tipo, quer dizer que você não acredita em ciência? Pô, gente, estamos numa conversa aqui de pessoas de mente aberta, de intelecto, sabe? Ninguém tá falando isso. A ciência, ela tem um método, a gente vê que funciona, entende? Mas a gente também não assume aqueles aspectos da ciência que são fé também. Que a pessoa usa aquelas explicações para colocar no lugar de que Deus. Eu não aceito que possa existir um Deus. Uso uma explicação que a gente chama de ciência, mas que também não é bem ciência, sabe? É também uma maneira de você se distanciar, sabe? Entraria nos enganos e na questão do espiritualismo moderno. Pode parecer estranho, mas sim. Muito bom esse comentário que eu estava pesquisando mais aqui, e quando a gente coloca a criatura antes do Criador, isso é muito ruim. E muitos tentam buscar respostas em astrologia ou a busca no eu interior, e isso coloca a criatura, no caso nós, no lugar de Deus.
Nossa, eu achei muito legal o que vocês falaram e até queria aprofundar até um pouquinho mais no seguinte sentido. Espiritualismo moderno. Logo que bateu isso na hora que eu, né, fui elaborar a pergunta, me remete também muito a uma coisa simples até. Sabe aquele Gaspar? Sabe, em filme, em desenho, sabe? Eu Scooby-Doo, sabia. sabe? Isso Sim, faz sim, parte. sim. É Então, você verdade. vê como é complicado o que a gente contempla. Scooby-Doo tá aí dentro. Harry Potter tá muito aí dentro, porque espiritualismo, a gente não fala, não é só nesse sentido, como vocês comentaram. É também no sentido de a que Deus eu estou adorando com o que eu contemplo. E assim, eu sei que não é a coisa mais, como é que eu posso dizer? Você que está assistindo fala, nossa, que careta! Ou, nossa, para que isso? Mas assim, o Roda de Conversa, ele não tá aqui para ser legal, para ele ser famoso. Ele tá aqui para falar a verdade. E Ellen White já adverte contra esses últimos enganos que a gente vai ter no tempo do fim. E eles, sim, estão relacionados a isso. Por isso que a gente, como jovem, tem que ter maturidade o suficiente para a gente colocar o que a gente vai fazer por causa que é legal ou o que a gente vai fazer por causa do que a gente acredita. E a nossa missão como jovem adventista vai falar, nossa, porque às vezes a lição ela trouxe essa questão da mãe terra e tal. Falar, nossa, mas eu não faço isso. Mas e os nossos gostos? Será que a gente tem colocado eles? Você falar, nossa, Elisa, mas como você é uma santa? Não, não sou. Mas o que eu tô te dizendo é, a gente vai deixar essas coisas explícitas de satanismo, de bruxaria, acorrentar a nossa vida? Ou a gente vai falar, eu sei quais são as 3 mensagens angélicas e eu sei que Satanás está tentando me enganar. E você vai deixar isso de lado, você vai ser ousado e falar, isso não me atinge. Não é essa a mensagem que as 3 mensagens angélicas dão. Quando ela fala, sai da terra, povo meu, ela está falando para a gente se tocar de que essa não é nossa terra. Ela está falando para a gente se tocar de que se eu quero estar no céu, por que eu estou assistindo esse tipo de conteúdo? Por que eu estou fazendo essas coisas? Em 1 Pedro, eu acho maravilhoso esse livro. Ele deixa muito claro o que significa seguir a Cristo. Ele deixa muito claro que seguir a Cristo não é ter uma vida fácil. Ele deixa muito claro o que seria seguir a Cristo. Naquele tempo, perseguições e tantas outras coisas. Cristo, quando a gente fala que a gente é cristão, a gente automaticamente deixa de fazer algumas coisas. E não porque somos santos, longe disso. Mas porque quando a gente aceita isso, a gente vê quem Deus é, a gente não quer ficar perto do que pode deixar a gente um pouquinho do outro lado, que é do lado do inimigo. E eu acredito que são nessas pequenas coisas que a gente mostra de que lado a gente verdadeiramente está. Porque é lindo ir aos sábados à igreja. Mas o que você faz na sua casa? O que você vê? O que você lê? O que você assiste? Isso pode ser o espiritismo moderno. Não tem que ser uma coisa necessariamente apenas, não tô desmerecendo o que a lição fala, tá? Longe disso, eu só tô complementando. É o que a lição fala, mas também nas atitudes na nossa vida, todos os dias. A gente pode estar passando por isso, contemplando essas coisas, e a gente nem tá fazendo ideia disso. Eu achei que era importante a gente só dar esse tchan, assim, porque às vezes a lição, imagina, quem sou eu para falar da lição, capa linda, maravilhosa, longe disso, né, gente? Mas, assim, eu acho que é importante a gente levar em consideração de que o dia a dia que a gente vive hoje, os últimos enganos, eles não vão ser só o que vão ser lá na frente. Os últimos enganos estão acontecendo aqui hoje. E se a gente não tomar uma atitude hoje, como é que a gente vai estar firme lá na frente? Não tem como. Por isso que a gente tem que se fortalecer na palavra hoje. E eu acredito que essa lição está vindo como uma advertência para a gente. Não é só uma advertência para quem a gente diz que talvez não esteja na igreja, mas é para a gente que está na igreja também. Então, enfim, é isso. Aí, pensando nisso tudo, vou chamar aqui um momento especial que todo mundo gosta. E a gente, desde já, quero deixar para você fazer aí na sua casa também, tá bom? Gente, qual que é esse momento? Fala aí! Bom, gente, como eu comentei, esse é o momento do Fala Aí, que é para você falar aí da sua casa e a gente aqui o que a lição número 10 significou para você, tá bom? A minha palavra foi sinalização, porque eu pensei no semáforo, pensei na sinalização de trânsito, pensei nessa vibe. Vou explicar, parece estranho, mas
Eu acredito que a lição dessa semana, ela é uma sinalização, ela indica qual que deve ser a nossa atitude perante o tempo que a gente vive. E aí, eu tava pensando, tô pegando no carro esses dias, e aí, se por acaso aparecer uma placa na rua, perigo, precipício, o que você faz? Você se atira e fala, quero ver o que tem no precipício? Ou você é instintivo e desvia? Você vai falar, Elisa, ridículo. Lógico que você vai desviar. Na vida espiritual, a gente pode dizer que seria a mesma coisa. Deus está colocando os avisos pra gente. Está colocando as placas de sinalização. Cuidado, precipício. Você pode se afastar de Deus. Mas muitos vão lá dar aquela olhadinha. Nossa, o que será que está acontecendo? E aí cai no precipício, não sabe por quê, né? E aí é interessante porque hoje eu estava lendo Esdras 9. E aí, tem a ver, tá, galera? Confia. E aí, o que acontece? Lá, o povo começou a se desvirtuar. Eles começaram a casar com povos que não tinham nada a ver com o povo de Israel e tal. E começou a dar ruim. Você vai falar, Elisa, lá no Antigo Testamento sempre dava ruim. Aqui, pessoal tonto. Mas é interessante notar de que dava ruim por quê? Porque eles tinham feito exatamente o que Deus falou para não fazer. E quantas vezes hoje, na nossa vida, a gente não tem feito isso? E assim, adoro tapa na cara. Foi na minha cara também, tá bom? Então estamos todos tapados. Tapados ficou estranho, né? Mas enfim, eu acho que essa lição é uma sinalização pra gente, tanto para o que vai acontecer, quanto para o que hoje está acontecendo. Às vezes a gente nem tem ideia. Ou às vezes a gente também não quer ver. A sinalização fala, que nem o Waze. Fala, daqui 500 metros vai acontecer tal coisa. Você tá, tipo, ignorando o Waze, sabe? E aí você cai no precipício. Então, é sobre. Essa foi a minha palavra. Bom, depois da explicação da Elisa, eu escolhi um pouco mais nessa linhagem, escolhi a palavra perigo, né? Porque, assim, tinha um livro que eu tinha lido esse ano, que ele, acho que vocês conhecem um pouco, que ele fala sobre, o nome é Viagem Sobrenatural, né? É do cara que ele fazia parte de uma sociedade, do Roger Morneau, que tem na CPB também para comprar. Fica a dica, é verdade, né? Boa, Elisa. E ele era de uma sociedade, uma ex-sociedade secreta, né? Sociedade secreta de adoradores de demônios, né? E ele podia ter tudo. Ele pediu o dom de adivinhação, né? E assim, ele estava gostando daquela vida que ele estava. Quando ele saiu, quando ele conheceu Jesus, quando ele se converteu, o amigo dele, que quando ele estava se convertendo, mandou ele sair daquela vida de Jesus não vai te levar a nada, né? Ele encontrou o amigo dele, assim, na rua, assim. Ele não chegou a ver ele, mas ele viu de longe, que ele estava num carro, que saiu de uma loja chique de roupas, e entrou num carro. Na época era um carro bem valioso, né? E, assim, vocês falaram sobre até você trocar a adoração do Criador pela criatura, né? Assim, hoje a gente vive grandes coisas de superficialidade, grandes coisas da espiritualidade moderna, né? E, assim, ficar na zona de conforto e falar assim, isso aqui não tem problema, né? Sei lá, eu vou me contentar com isso. Não tem nada a ver uma coisa com outra, mas a sua salvação está em jogo, né? Lendo Atos 5:29, quando Pedro diz ali assim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, é a essência disso, né? Assim, você vai de fato obedecer a Deus ou você vai seguir nos seus costumes, nas suas tradições humanas, né? Acho bom a gente pensar nisso, porque, sabe, a gente às vezes se contenta na coisa que a gente tá, sei lá, pode ser que o sábado não seja o dia do Senhor, o domingo, mas não tem problema, eu conheço que é o sábado, mas eu vou ficar aqui no domingo mesmo, ou, sei lá, os mandamentos de Deus foram abolidos e, sei lá, eu creio que os estados mortos são assim, ou vários enganos que Satanás, ele deturpa o caráter de Deus, mas assim, a sua salvação está em jogo, né? É hora de você decidir, não você ficar assim, eu escolho isso, não tem problema, mas a sua salvação está em jogo, né? Então, é hora de você decidir e você não ficar parado, né? Então, é um pouco do que eu pensei na minha palavra, para resumir um pouco da lição. Boa. A minha palavra foi coerência. Gente, essa lição, ela a todo momento, as 3 mensagens angélicas é totalmente sobre identidade, é sobre quem você é, quem foi que te criou e para onde que esse mundo vai, você, eu, todos nós vamos, entende? Então tá totalmente falando sobre identidade, sobre quem nós somos, sobre o que está acontecendo. Então é importante você parar um pouquinho na nossa casa,
É um exercício que todo mundo, eu tenho certeza que você já ouviu muitas vezes, só que é extremamente difícil de fazer, de você parar e se perguntar, no que você acredita? O que você segue, sabe? O que você está esperando? É uma questão importantíssima para quem está na igreja também, porque às vezes a gente está na igreja e a gente não sabe o que a gente acredita, o que a gente está seguindo. Verdade. Por exemplo, falar de 3 mensagens angélicas, às vezes a pessoa pode falar, pô, eu tô há 20 anos na igreja e nunca estudei. Mas as 3 mensagens angélicas é exatamente sobre os cristãos nos últimos tempos, sabe? Como que a gente não sabe? Não é um julgamento, mas é questão tipo, se até o momento você não parou e se questionou, se questione agora. O que você acredita? E veja se a sua vida tá em coerência com isso. E aí vai lá na Bíblia. Eu acredito em Deus, eu acredito na Bíblia. Eu acredito que Deus é o Criador de tudo. Eu acredito em Jesus Cristo. Maravilha, perfeito. Agora vamos ver, será que a minha vida tá coerente com isso? É como a Elisa falou, não é uma questão, assim, não é salvação pelas obras. A gente já discutiu esse assunto muitas vezes, entende? É questão de você gostou de Cristo, você quer ter um relacionamento com Ele, você quer andar com Ele, a sua vida naturalmente segue um caminho diferente, gente. Tipo, é normal, sabe? O Cristo tá fazendo essa proposta pra você. O que Cristo faz, ele chega pra você e fala: você quer andar comigo? Você fala: quero. Então vem comigo. E aí você começa a andar o caminho que Cristo determina pra você, que Cristo preparou pra você. Entende? Então é muito importante a gente ver se tá coerente mesmo. E um dos benefícios, assim, que você pode. Eu não sei se é por causa da maneira como Deus nos criou, não é nem tão espiritual. Mas, gente, existe uma paz diferente em você viver uma vida coerente com aquilo o que você fala e o que você vive. Cria um desgaste muito grande na mente das pessoas. Você fala uma coisa, mas você sabe que a sua vida tá algo totalmente diferente. Ou você tem que ficar sustentando uma fachada. Então entrega a sua vida nas mãos de Deus. Verifica essas coerências junto com Ele e segue esse novo caminho. Tenho certeza que vai ser uma vida muito mais leve e prazerosa. Embora, que nem Elis falou, a jornada do cristão pode ser difícil, pode ter aflições, dificuldades, a gente tem uma certeza. Você sabe exatamente onde essa jornada vai dar. É a vida eterna. Então, por que não, né? A palavra que eu escolhi foi verdade, porque é o que a gente precisa buscar mais do que nunca. É a verdade, entender e estar preparado para os enganos que já vem acontecendo há muito tempo. Muito bom. Arrasou. Muito bom. Bom, pessoal, antes de finalizar 100%, eu quero ler aqui uma parte de sexta-feira que fala o seguinte. É de Ellen White, está no livro Grande Conflito, inclusive, livro do ano, né? Faz favor aí de ler na sua casa o livro do ano, por favor, chique. Vamos lá, fala o seguinte. Por meio de 2 grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás aprisionará o povo em sua armadilha. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o segundo cria um laço de afinidade com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender a mão para o espiritismo por cima de um abismo. Um detalhe. Da onde sai a maior parte dos filmes? Bom dia, abraço. Continuar. E por outro abismo, segurará a mão do poder romano. E sob a influência dessa tríplice união, esse país seguirá os passos de Roma, pisoteando os direitos da consciência. Então aqui a lição, ela mesmo traz esses 2 temas como os mais, né, para a gente estar estudando. E assim, o nosso desejo, né, como um todo aqui do Roda de Conversa e o meu, é que a gente possa estar realmente sempre atentado às sinalizações que Deus dá para a gente, né, da verdade, os perigos também. Então, Deus traz a verdade para a gente. Ele traz os perigos também. E aí eu acredito que fica na nossa mão a escolha de viver ou não viver uma vida que seja do agrado de Deus, uma vida que seja ou não coerente com o que Deus pede para a gente. Eu acredito que essa lição ela teve o intuito de alertar a gente para o tempo em que a gente vive e vai viver. E assim, você quer alertar o seu amigo também? Compartilhe essa mensagem. Desculpa, eu tinha que aproveitar o gancho, eu achei muito show. Enfim, mas brincadeiras à parte, o nosso desejo é que você possa se segurar firme na verdade, porque é ela que vai sustentar a gente nos últimos momentos da Terra. Klemer, nosso muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, foi show. Obrigada, viu? Eu agradeço. Show de bola.
E é isso, galera. A gente te espera. Na próxima. Semana. Tchau. Deixei um tempinho aberto pra confirmar mesmo. Sou eu, né? É você. Muito bom, perfeito. Eu até queria acrescentar uma coisa, né? Que eu até me vejo assim. Me perdoe. Eu adorei, tô adorando a gravação até agora.